dia 24 do nosso propósito. E por aqui, como eu sempre digo, está sendo desafiador, mas estamos aqui para desafiar a dor. Dia 24, teve o dia da introdução de preparação. Quem não fez ainda, eu recomendo muito fazer profundamente, porque é transformador, literalmente. A gente se joga no processo, tem os altos e baixos, como tudo que precisa de limpeza, mas é transformador. Tenho feito em tempo real aqui com vocês. E o tema de hoje é transformado pela verdade. Vamos ao vídeo? Deus usa muitas ferramentas diferentes para nos ajudar a crescer. A ferramenta número 1, que Ele usa para nos fazer crescer, é a sua palavra. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A Bíblia diz que a relva murcha e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que nós somos santificados pela verdade e a tua palavra é a verdade. Mas somente ter a Bíblia não é suficiente. Você tem que tê-la no seu coração. Você tem que se tornar uma Bíblia viva. Você tem que transformar a sua mente para que você possa transformar seu corpo. Anos atrás, quando eu era um novo convertido, eu aprendi o que os navigators chamam de a ilustração da mão: ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. 5 formas de se agarrar à palavra de Deus. Nós vamos dar uma olhada nesse capítulo que você vai ler sobre ser transformado pela verdade. Meditação significa simplesmente digerir o pensamento. Significa pensar seriamente sobre alguma coisa. Algumas pessoas pensam que meditar é colocar a sua mente num estado neutro e contemplar, sei lá, a eternidade. Na verdade, meditação significa pensar continuamente mais e mais sobre alguma coisa. Se você sabe se preocupar, você já sabe como meditar. Porque a preocupação é simplesmente uma meditação negativa. Quando você tem uma ideia negativa e pensa muito sobre isso, isso se chama preocupação. Quando você pega um trecho das Escrituras e pensa muito sobre ele, isso se chama meditação. Então, se você é bom em se preocupar, você já é um expert em meditação. Você só precisa mudar o que você está pensando. Eu quero dar a você um recurso além de Uma Vida com Propósitos que talvez você queira usar. O livro chamado 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, de Rick Warren. É um livro que escrevi há muitos anos atrás que apresenta 12 diferentes métodos de estudo. E no final do livro há um apêndice sobre como ter um tempo diário e silencioso com Deus. Esses são 12 métodos simples que você pode usar, publicado pela Editora Vida, um livro inteiro que será útil para ajudá-lo a encher a sua mente com a Palavra de Deus. As pessoas precisam mais que de pão para sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês, para que sejam o que Ele quer, e conceder a vocês tudo o que precisem nessa comunidade de santos amigos. Atos 20:32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo e realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Já disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é um alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição é completa, é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus.
Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Deus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: "Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos." Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a sua vida, a bússola na qual confia para saber a direção, o conselho que você dê ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que você utiliza para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em nossas vidas. Muito de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, para mim é coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela estrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrá-las como viver. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e autoridade na Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e o seu ministério. Daquele dia em diante, a vida dele foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a esse respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos de forma que o Espírito Santo possa transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida, adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil e modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de se admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas em 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido ela toda. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no mesmo período de 1 ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus.
Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e levá-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra de forma arbitrária, negligenciando as outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos do estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há algum tempo. O segundo, de bom estudo bíblico, consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples, como quem, o que, quando, onde, por quê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-las. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem o ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à atenção, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna e memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos nesse livro que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para completar a verdade de Deus, espalhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter respostas às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por
tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu, ou seja, esquecer-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: "Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha." Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: "Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem." Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas o começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar superficialmente o valor de fazer parte de um grupo de estudos bíblicos. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer. E verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Dia 24, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para meditar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Medite, estude sobre isso e te vejo no próximo vídeo.